Olá, pessoal, tudo bem? Essa é uma aula de língua portuguesa para o sexto ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Bárbara Franco Juste e hoje eu vou apresentar um pouco do gênero crônica. Vamos lá? O objetivo da nossa aula, primeiro, é identificar as características de uma crônica, entendendo o conceito, os elementos, a estrutura, os temas e os tipos de crônica que a gente tem. E, em segundo, o nosso objetivo é aplicar também as características estudadas como estratégias de leitura e um texto exemplo. Para a gente começar, eu vou perguntar para vocês: vocês costumam observar o mundo à sua volta? A resposta com certeza é sim, todos nós observamos. Mas vocês sabiam que além de observar, nós podemos gerar um texto com base nessas nossas observações? Observações inusitadas ou comuns? O nome desse gênero textual é crônica. Vamos conhecê-lo um pouco melhor? Então, para começar, primeiro vamos entender o conceito de crônica. Crônica é uma palavra que veio de outra palavra, chamada cronos. Cronos significa tempo. A crônica, ela tem relação com o tempo porque o cronista escreve sobre o que aconteceu no próprio cotidiano, algo que ele observou em um único tempo e espaço. Ou seja, a crônica é a descrição disso que aconteceu no cotidiano. Essa narração pode ser tanto sobre o presente quanto sobre o passado. Também pode ser real ou ficcional, desde que seja uma observação, um relato observado. Usa sempre a linguagem simples e coloquial para poder aproximar o leitor daquele evento cotidiano e o leitor se familiarizar com aquela situação. E ainda, essas crônicas, todas as crônicas, geralmente são publicadas em jornais, revistas e blogs, e podem, inclusive, estarem presentes em redes sociais. Vamos entender, então, algumas características de uma crônica? Primeira característica de uma crônica são os elementos pente, que são os elementos, é a sigla que a gente usa, que são os elementos para uma narração qualquer. Toda narração usa esse elemento, cuja sigla é pente. Por que pente? Indicamos em P o personagem, que é o elemento essencial para a história, ou seja, quem participa e inclusive narra a história na crônica. O E vai indicar o enredo, a sequência de fatos observados em um determinado tempo e lugar. O N vai indicar o narrador, que é quem narra a história. Na crônica, pode ser tanto em primeira quanto em terceira pessoa. Ainda há o T de pente, que indica tempo, ou seja, que é quando se passa essa história, num determinado tempo. E E vai indicar espaço, que é o único espaço onde se passa a história. Além dos elementos, nós temos a estrutura de uma crônica. A estrutura segue como qualquer estrutura de toda narrativa. Apresenta uma situação inicial, onde a gente identifica tempo e espaço para o narrador situar o leitor do que ele está lendo. Então, a gente primeiro identifica tempo e espaço e a situação que está acontecendo naquele tempo e espaço. Depois, a gente identifica o conflito que a gente está observando naquele espaço, ou seja, o motivo pelo qual a gente escreve uma crônica. Qual é a situação que motivou a existência dessa crônica? Depois de caminhar com o conflito ao longo do texto, a gente chega a um clímax, que é o ponto máximo desse conflito. É onde ele começa a quase se resolver, ou ele chega a um ponto em que ele está muito problemático. E por último, nós temos o desfecho, que é o fechamento da história, encerrando o conflito com o fechamento do clímax. A essa estrutura, nessa aula, eu dei o nome da sigla SCCD, para a gente poder lembrar. Os temas de uma crônica, eles são oriundos, ou seja, eles vêm de qualquer experiência observada no cotidiano ou de um costume que a gente observa que seja uma prática comum, qualquer evento que muitas pessoas já tenham passado ou seja semelhante para todo mundo. Basicamente, o tema vai fazer você contar na sua percepção aquilo que você viveu, experienciou ou observou no seu dia a dia, seja um fato comum ou inusitado. Ainda, a crônica, ela pode ter alguns tipos, ou seja, pode ser jornalística e ser publicada em um jornal, ela pode ser histórica e contar o fato de algum tempo específico, que alguém observou aquele momento histórico, e ela pode ser humorística, que gera muito humor sobre as situações do cotidiano. Agora que você está pronto, entendendo essas características, vamos fazer uma leitura de uma crônica? Vamos lá.
Hoje a gente vai ler uma adaptação da crônica de Carlos Drummond de Andrade chamada Carta para uma Senhora. O título não entrega muito, mas a história é bem engraçada. O texto diz o seguinte: a garotinha fez essa redação no ginásio. Mami, hoje é dia das mães e eu desejo-lhe milhões de felicidades e tudo mais que a senhora sabe. Sendo hoje o dia das mães, data sublime conforme a professora explicou, resolvi lhe oferecer um presente bem bacaninha e fui ver as vitrines das lojas. Pensei em dar à senhora o radiofono hi-fi de som estereofônico e caixa acústica de 2 alto-falantes, mas fiquei na dúvida se não era preferível uma TV legal. Mas a senhora se queixa tanto de barulho e de dor de cabeça que eu desisti desse projeto musical. É uma pena. Enfim, trata-se de um modesto sacrifício de sua filhinha e intenção da melhor mãe do Brasil. Me virei para a máquina de lavar roupa, sistema de tambor, rotativo, mas a senhora podia ficar ofendida de eu querer acabar com a sua roupa lavada no tanque. Eu quase entrei na loja para comprar então um aparelho de ar-condicionado, mas a senhora vive espirrando. O melhor é não inventar moda. Um secador de cabelo para mami, gritei, mas passei adiante. A senhora não é de usar esses luxos. E a poltrona anatômica me tentou. É um estouro, mas eu sabia que a minha mãezinha nunca teria tempo de sentar. Acabei achando tudo meio chato, tanta coisa para uma garotinha só comprar e uma pessoa só usar, mesmo sendo a mãe mais bonita e merecedora do universo. E depois, mami, eu não tinha nem 20 reais. Eu pensava que na véspera desse dia a gente recebesse algo como uma carteira cheia de notas. Eu não recebi nada e te ofereço então esse beijo bem beijado e carinhosão da tua filhinha Isabel. Esse é um texto, pessoal, que gera na gente uma situação de semelhança. Muitos de nós já fomos crianças e já tivemos que comprar presente para as nossas mães e a gente não tinha dinheiro. Então, essa cena mostra que todos nós que já tivemos que comprar presente para uma mãe ou para alguém que representa essa função de mãe na nossa família, a gente já teve vários empecilhos de poder comprar, né, um presente. Então, a Isabel representa muitas das crianças que queriam comprar muitas coisas, mas não têm noção do poder de compra. Bom, como atividade da nossa aula de hoje, depois de entender um pouco sobre esse texto e nos sentirmos familiares e semelhantes a essa história da Isabel, vamos identificar juntos os elementos, a estrutura do texto e os temas do cotidiano abordado na história? Em roxo, a gente tem o primeiro elemento, que é o pente, o P de pente, que é a garotinha. O enredo ele vai ser marcado por todas as cores que grifam a grande parte do texto, ou seja, vão ser a estrutura. O narrador é marcado pelo amarelo de desejo-lhe, que está em primeira pessoa a carta de Isabel. O tempo, nós conseguimos ver que é o Dia das Mães, é uma data que referencia o tempo, e o local são as vitrines das lojas, em verde. O que está em rosa se refere à estrutura da crônica, ou seja, a situação inicial que tem acontecido na história. Ela resolveu fazer uma carta, né? Alguém resolveu contar uma carta sobre o que a Isabel fez, que era a situação inicial de tentar comprar um presente para a mãe dela. E ela vai no primeiro presente. E depois, em vermelho, a gente consegue ver vários conflitos, onde ela deixa de comprar os presentes para a mãe, porque são vários problemas que ela encontra na história. Então, rompe com a situação inicial de ter que comprar um presente. E por último, a gente vê nesse slide o clímax em amarelo, quando ela achou que pudesse comprar tudo, mas ela achou tudo meio chato, porque ela tinha apenas 20 reais, que era o máximo do problema dela. E aí ela encerra, então, convertendo esse problema em uma outra solução. Ao invés de comprar um presente, ela ofereceu um beijo bem beijado e carinhoso em uma carta. Bom, pessoal, vamos ao resumo da nossa aula. Entendemos que a crônica é um texto narrativo que usa os elementos pente e a estrutura SCCD. Ela nasce da observação do cotidiano, acontece em um único tempo e espaço, a linguagem que se usa na crônica é simples e coloquial, com expressões cotidianas para aproximar o leitor. Descobrimos que podemos ser cronistas de uma situação real ou inventada, e que a crônica pode ser de humor, como aqui lemos, histórica ou jornalística. É isso, pessoal, e até a próxima. Um abraço!